Chegamos ao quarto e último vídeo desta série, em que nós estamos resolvendo a prova do PAS 3 de 2023. Então, se é do seu interesse, se você está precisando ver a resolução completa desta prova, fica aqui no vídeo porque a gente vai ter muito conteúdo logo após a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui no canal nós temos resoluções completas da prova de Química do PAS desde o ano de 2016, é isso mesmo. São 8 anos de resoluções completas das provas de Química do PAS 3, é coisa pra caramba. Então se você ainda não nos conhece, se você ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreve aqui no canal. Se ao final desse vídeo ou no decorrer desse vídeo você julgar que ele vai te ajudar, deixa um like porque é muito importante aqui para o canal, para o nosso crescimento e para que o YouTube espalhe esse vídeo para mais estudantes que vão se beneficiar desta resolução. Se você puder também, deixa aqui no comentário se faz sentido para você esse tipo de resolução, se você está gostando, se você viu as outras 3 partes dessa resolução na prova de 2023, eu vou ficar muito feliz de trocar essa ideia contigo, beleza? Então, como eu já falei, este é o quarto vídeo de uma série que nós estamos resolvendo a prova do PAS 3 de 2023. Então eu vou deixar aqui uma playlist contendo os outros 3 vídeos, então ao total vão ser esses 4, só da prova de 2023, e vou deixar também uma playlist com todas essas desde o ano de 2016. Te agradeço demais pela sua presença aqui nesse vídeo e bora lá, porque nós temos que resolver os itens 97, 98 e 99, são 3 itens, todos eles tratando sobre o conteúdo de polímeros, que é muito comum na prova do PAS 3 e que, atente-se, vai continuar na matriz. Mesmo na matriz nova do PAS 3, polímeros, que faz parte de química orgânica, vai continuar na matriz do PAS 3. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo de 2025 para frente, ainda assim esse vídeo vai te ajudar, porque toda a química orgânica continua fazendo parte da matriz do PAS 3, mesmo após o ano de 2025, quando vai começar a valer a matriz nova, beleza? Vamos lá para a gente começar a resolver juntos esses 3 itens que vão tratar de polímeros. Ele vai falar para a gente o seguinte no item 97. Conforme definido pela IUPAC, o nome oficial do etileno é eteno. Perceba que se você der uma olhada rápida nesses 3 itens, a gente quase não vai precisar do texto para poder resolvê-los. Então quem está acompanhando aqui as resoluções já pegou essa dica. Já dei essa dica de que antes de você sair desesperadamente lendo o texto, dá uma olhadinha aqui nos itens para você ver se você realmente precisa do texto. E caso você precise, você já sabe o que você vai ter que vir procurar aqui. Neste caso ele só falou o seguinte, ó, conforme definido pela IUPAC, o nome oficial do etileno é eteno. Para responder isso, eu não preciso do texto. Mas caso eu não me lembrasse lá dos meus estudos quem é o etileno, aqui no texto ele já me dá uma dica aqui, ó, ele já me dá uma informação. Polimerização do etileno, e aqui ele me deu quem é o etileno. Ó. O etileno é esta molécula aqui. Então quem é o etileno? O etileno é um alceno, é o alceno mais simples de todos, que é o alceno que tem 2 carbonos. Então como é que eu vou dar nome para esta molécula? Prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é et, porque ele tem 2 carbonos. Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but, tá? Então se você não está muito confiante na sua nomenclatura de compostos orgânicos de acordo com a IUPAC, eu vou deixar aqui também um card contendo um vídeo só sobre nomenclatura de compostos orgânicos aqui do canal, tá? Então eu já fiz esse vídeo para você, tem toda essa parte básica de nomenclatura, especificamente dos hidrocarbonetos, tá bom? Então nesse caso, como ele tem 2 carbonos, o prefixo dele é et, sendo que o infixo, que é essa parte que vem no meio da palavra, ela se relaciona com o tipo de ligação que existe entre os carbonos lá na molécula. Nesse caso, como a gente tem uma ligação dupla, a gente vai usar o infixo em, porque em compostos que só têm ligações simples, a gente usa o infixo an, certinho? E quando tem uma ligação tripla, a gente usa o infixo in. Tudo isso está nesse vídeo que eu comentei com você de nomenclatura de compostos orgânicos. E aqui, por ser um hidrocarboneto, o sufixo, que é a última parte da palavra, a gente usa a letra O. Todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O, é o sufixo da palavra. Então, neste caso, o item 97 está correto. O eteno é o nome IUPAC, ou seja, o nome padrão
para esta molécula que usualmente a gente chama de etileno. Essa prova ela já trouxe bastante nomenclatura usual. Lá no nosso primeiro vídeo, a gente mostrou a nomenclatura, primeiro vídeo que eu digo assim, né? Primeiro vídeo da resolução desta prova de 2023, a gente já falou da nomenclatura usual de álcoois. Ele trouxe lá um item falando de nomenclatura usual de álcoois. Então, já percebemos que pode ser que seja uma tendência da prova não cobrar somente a nomenclatura IUPAC, mas também cobrar a nomenclatura usual dos compostos, especificamente dentro do contexto de polímeros. Nos polímeros é muito mais comum a gente usar a nomenclatura usual do que a nomenclatura IUPAC, que é o que está acontecendo aqui. A gente fala polietileno e não polieteno, porque etileno é a nomenclatura usual. Então, sempre que eu estou preparando meus alunos nos cursos presenciais, eu chamo atenção para isso. A nomenclatura IUPAC é a principal, é a padrão, é a oficial? Sim, mas além dela, existem as nomenclaturas usuais, alternativas, que eu também trato nesse vídeo que eu já comentei com você, que eu já deixei o card, tá bom? Então fica atento com a nomenclatura, porque não é só a IUPAC que cai. E perceba que numa prova só, ele já trouxe 2 itens tratando nomenclatura usual, tá bom? Então, item 97 correto. Item 98, a massa molecular do polietileno é 28U. Olha como isso aqui é para pegar o aluno bom. O aluno bom, ele sabe que massa molecular, a unidade dela é U. O aluno bom sabe disso. Ele sabe que massa molecular é unidade U e sabe que massa molar, a unidade é gramas por mol. Então isso aqui, mesmo sendo conteúdo de PAIS 1, ele trouxe aqui na prova do PAIS 3. Tranquilo, super tranquilo. Comentei sobre isso no vídeo anterior, no vídeo 3 desta resolução, que a prova do PAIS 3 ela é cumulativa. Então ela sim cobra conteúdos de outras matrizes, tá? Então o aluno bom ele sabe disso aqui, que a massa molecular é medida em U. Então o que ele vai fazer se ele estiver desatento? Ele vai vir aqui, vai calcular a massa molar do eteno, que ele sabe calcular. Se o eteno tem essa fórmula aqui estrutural, qual vai ser a massa dele? Bom, ele tem 2 carbonos. Cada carbono vale 12, porque você tem a tabela na sua prova. Então você sabe que aqui de carbono vai dar 2 vezes 12. São 2 carbonos. E ele tem 4 hidrogênios. 2 aqui, 2 aqui. Cada hidrogênio vale 1, então você vai somar com 4 vezes 1, e aí você vai achar de fato 28U. Esse é o aluno bom, ele sabe o que ele está fazendo, até agora, né? Porque olha só, ele tende a marcar que o item 98 é correto. Porque o que ele está achando aqui é a massa molecular do eteno, do monômero, e não do polímero. Então, quando esse monômero for polimerizar, que a gente representa assim, né, a reação de polimerização, você tem aqui o monômero, aí você usa N vezes esse monômero, e aí você vai gerar o polímero, né, porque você quebra essa ligação dupla, e aí você vai dar origem à cadeia polimérica. 28U, pessoal, é a massa molecular do monômero, do etileno, não do polímero, do polietileno. Então o item 98 está errado. Porque lá no polímero, no polietileno, essa cadeia de eteno vai se repetir N vezes. Eu não sei quanto que é esse N. Esse N ele é 5.000, é 6.000, é uma macromolécula. São muitas repetições desse polímero. Então, essa massa molecular do polímero vai depender de quantas vezes essa estrutura vai se repetir. Então vai ser 28 vezes esse N, que eu não sei quanto que é esse N. Esse N pode ser 5.000, pode ser 4.500, pode ser 5.500. Inclusive, diga-se de passagem, deixa eu aumentar para você aqui, ó. Inclusive, diga-se de passagem, em um mesmo polímero, esse N pode ter diferentes valores. Então, no mesmo pedaço de polietileno, eu posso ter cadeia polimérica com 5.000 monômeros. No mesmo pedaço, uma outra cadeia polimérica com 5.200, com 4.800, 5.500. Então, no mesmo pedaço de polímero, eu posso ter cadeias poliméricas com diferentes valores de N. Não são diferentes monômeros. Os monômeros têm que ser o mesmo. Só que quando eles vão se juntar para formar as cadeias poliméricas, eles podem ter diferentes quantidades. Por isso, voltando aqui, quando a gente fala de massa molecular de polímero, a gente fala de massa molecular média, porque a gente tem que pegar uma média dessas quantidades de N's que podem aparecer, tá?
Então, cuidado para você não confundir a massa molecular do monômero, que de fato é 28U, e não 28 gramas por mol, porque eu estou falando de massa molecular. Se fosse massa molar do monômero, aí seria 28 gramas por mol. Mas eu não posso confundir a massa molecular do monômero com a massa molecular do polímero que ele vai dar origem. Nesse caso, eu teria uma massa molecular média e ela dependeria de quanto que é este N. Aí eu ficaria com 28 vezes N, né? E teria esse N médio, tá bom? Então, o item 98 errado. Cuidado, porque mesmo um aluno bom pode cair nesse item 98. 98 errado. Item 99. O polietileno é um polímero D. Olha só, pessoal, isso aqui a prova adora cobrar. Classificação de polímero. Em polímero de adição ou polímero de eliminação. Olha que legal como a gente conseguiria resolver isso aqui de forma mais fácil. Pessoal, polímero de condensação é a mesma coisa que polímero de eliminação. Então a letra B e a letra D são a mesma coisa. Então, aqui de cara, a gente já marcaria a letra A, que o polietileno é um polímero de adição. Porque condensação e eliminação são sinônimos, é a mesma coisa. Então, se fosse condensação, teria duas respostas. Mas é claro que a gente não vai se satisfazer com isso, a gente vai estudar para a gente saber por que ele é um polímero de adição e não de eliminação ou condensação, tá? Então, primeiramente, só reforçando, a classificação se dá em dois tipos. Ou o polímero ele é de adição, ou ele é de condensação, que é a mesma coisa que eliminação. Isso aqui é a classificação quanto ao método de obtenção. O que vai diferenciar se um polímero ele é de adição ou se ele é de eliminação barra condensação? Pessoal, o característico de polímeros de adição é exatamente ter essa ligação dupla. Então, o fato de eu ter uma dupla lá no meu monômero é um forte indício de que esse polímero é de adição. Por quê? Tá aqui em cima a resposta. Ó. Quando eu fiz aqui a reação de polimerização do polietileno, o que eu observei? Eu observei que houve uma quebra nesta ligação π, na segunda ligação aqui da ligação dupla, né? Na quebra da ligação π, essa ligação π abriu-se aqui em duas simples e foi daqui que polimerizou. Então, esta reação é uma reação de adição. Quando o próximo monômero for encaixar aqui, ó, ele vai simplesmente se encaixar e vai dar continuidade a esta cadeia polimérica. Eu não vou ter, neste caso, a eliminação de uma molécula pequena, normalmente água. Então, os polímeros de eliminação são aqueles polímeros que, quando eu reajo os monômeros para polimerizarem, eles liberam uma molécula menor, normalmente água. Não é só água que pode ser liberada, mas a maioria dos exemplos que a gente tem de polímeros de eliminação são com liberação de água. Mas você pode ter, por exemplo, liberação de HCl, se o polímero tiver um cloro lá na sua composição, se o monômero, né, tiver cloro na sua composição. Você pode ter liberação de NaCl, também é possível, tá? Então essa é a diferença principal. O polímero de adição, ele, como o próprio nome já fala, ele é obtido por meio de uma reação de adição, que é caracterizada pela ligação dupla. Então, ter ligação dupla lá no seu monômero é um forte indício de que essa reação vai ser de polimerização por adição. E, além disso, no polímero de eliminação, que é a mesma coisa que polímero de condensação, tem ali a formação de uma molécula pequena, tá bom? Se você achar que essa explicação não foi suficiente, deixa aqui nos comentários para eu poder saber se eu gravo aqui uma aulinha rápida, né, um videozinho rápido sobre essa diferença de polímero de adição e condensação. Pode ser que te ajude para a sua prova, né? Então, se eu tiver aqui alguns comentários pedindo aí uma aulinha a mais sobre essa diferenciação de polímero de adição para de eliminação, eu gravo esse vídeo porque é muito importante para a sua prova, repito, mesmo que você esteja vendo esse vídeo de 2025 para frente, ainda assim está na matriz nova do PAS 3. Certinho? Então, com isso, a gente encerra esse ciclo de 4 vídeos resolvendo a prova do PAS 3 de 2023. E aí eu fico kit com vocês, não estou devendo nada do PAS 3, só ano que vem agora, em 2025, que eu vou gravar a resolução da prova de 2024, tá bom? Então, se você chegou até aqui e você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. A gente está próximo, está ali na beira de bater os 1000 inscritos e eu conto demais com a sua colaboração para que eu atinja esse objetivo.
Beleza? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Uma boa prova quando você for aí fazer a sua prova do PAS 3. E se você achar aí que precisa de aulinha de polímeros, a gente se vê novamente em um próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, valeu demais!